Boa noite, de chuva, também de frio, mas nós estamos então no mês de agosto e com certeza ainda é inverno, embora diríamos assim que na prática seria então o último mês de inverno, o último mês do inverno deste ano, naturalmente, né? Mas às vezes ele vai mais setembro, outubro, até novembro, é. Mas a princípio, então, este mês de agosto é o mês que então estaríamos encerrando o inverno deste ano. Mas está frio e está chovendo. Bem, mas vamos aquecer nossa alma, aquecer nossos corações com a palavra de Deus, meditando sobre os ensinamentos do Evangelho, que sem dúvida nenhuma é a melhor coisa que podemos fazer nestes tempos, seja de inverno, seja de verão, seja qual for o clima, seja que clima seja, né? Mas é interessante nós saber que, como está escrito, se hoje ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações como no deserto naquele dia. Então, hoje nós estamos aqui para ouvir a sua voz. E a sua voz, com certeza, nem sempre ou poucas vezes vai, quem sabe, no primeiro momento, nos alegrar. Muitas vezes nós até ficamos em dúvida se é esta mesma a palavra que nós precisamos para este momento. Se é isto que nós temos que receber de Deus nesse tempo chamado hoje. Então, o pão de cada dia, se é este o pão destinado para a minha vida hoje. Bom, com certeza nós precisamos entender que, como está escrito, e ele já disse, que então nós temos que trabalhar pelo pão de cada dia. Nos ensinou isto, né? O pão de cada dia. Porque, do contrário, esse pão, ele envelhece. E o pão, já falei sobre isso, o pão adormecido, o pão dormido, como falavam antes tempo, ele não é muito saboroso, não. Sempre também havia um ditado que dizia, não é sempre que temos pão quente. O pão quente, com certeza, ele é bem mais saboroso ou recém-feito. Bom, mas para dizer também que a palavra de Deus, ela é sempre nova e jamais envelhece. Por isso que também as pessoas que ouvem esta palavra e ouvem com bom e reto coração, se confirma que elas também não envelhecem. Elas também se mantêm sempre, então, nessa perspectiva jovem. Jovem não é fator idade propriamente, mas jovem se entende aquela pessoa que tem uma capacidade de sonhar, de renovar seus sonhos, de retomar a sua vida a cada dia. E não propriamente um ideal de idade, uma idolatria até mesmo da idade, onde muitos têm uma força bruta, mas, em contrapartida, têm pouca sabedoria, pouca inteligência e pouca vontade também de ser alguém disposto a servir a Deus e ao próximo mais do que a si mesmo. Então, os apelos do Evangelho, vindo pela palavra de Cristo Jesus, são muitos e são diretos e são como uma provocação, diríamos assim, para nos desinstalar, sair de um comodismo ou até mesmo sair de uma visão equivocada, do entendimento que vai nos levar
ao envelhecimento precoce, a queimar etapas e a nunca chegarmos ao entendimento do que realmente, o que realmente eu vim fazer neste mundo. Qual a minha missão nesta terra? E muitos então permanecem rifando a sua própria vida, esperando pela sorte, esperando por um acontecimento que na maior parte das vezes nunca vai acontecer. Então nós precisamos estarmos dispostos a viver intensamente, e essa vida intensa que Cristo Jesus traduziu por vida em abundância, vida plena, ela exige de nós uma busca, um desacomodar-se, uma procura, né? Tanto que ele chegou a dizer: quem procura acha, quem bate, a porta se lhe abrirá, e quem pede recebe. Então veja que nós temos que aprender, conhecer, para sabermos pedir. Por isso o apóstolo Tiago diz: vocês pedem, mas não recebem, porque pedem mal, porque pedem por vossos prazeres, por vossos caprichos, por vosso egoísmo. Vocês pedem, mas não recebem. Então ele dizendo que nós precisamos saber pedir, e ele já disse também, Cristo Jesus, no Evangelho de João: se fizerdes o que vos mando, pedireis o que quiseres e vos será feito. Com certeza. Então, mas precisamos, veja bem, precisamos saber da vontade dele, conhecer a vontade dele e ajustar a nossa vontade a dele. Este é o único método, não existe outro. Então veja que a linguagem que o Senhor nos ensina é a linguagem do amor, o amor entendido e compreendido como um gesto de doação, do negar-se a si mesmo para se colocar a serviço dos necessitados, do pobre, do desvalido, do fraco, do indigente. Então veja, essa atitude vai então nos qualificar para receber do alto a sabedoria, receber do alto a perseverança, receber do alto o sentido realmente profundo para a nossa vida. Senão, como foi dito, a pessoa vai ficar correndo atrás do vento, como dizia em Eclesiastes. Correr atrás do vento. E aí só ela vai parar quando já não há mais tempo para nada. Para nada. Aí ela vai ver que ela correu em vão, que ela gastou sua vida com aquilo que não é pão, como está escrito, com aquilo que não alimentou ela para a vida eterna. E nem na terra, porque viveu insaciada, viveu cheia de sede, de fome das coisas desse mundo, fome de felicidade, fome de amor, fome de compreensão, fome de amizade verdadeira, sincera e assim por diante. Quer dizer, é uma pessoa que viveu os frangalhos, ela viveu assim, toda dividida, viveu toda, diríamos, numa linguagem assim mais até superficial, ou então para que todos possam entender, viveu uma vida avulsa. Ela foi indo assim, sabe, aos trancos e barrancos, diziam os antigos. Não sei se só eu que conheço essa palavra, mas vivia aos trancos e barrancos. E tem também uma outra expressão que se usava muito: sem eira nem beira. Eira nem beira. Aí explicaram lá que era uma casa que se fazia, que tinha beira, que não tinha beira, que os pobres... Bom, mas significa isso, que a pessoa então, ela se dava por realizada, por satisfeita, muitos no passado, quando então constituiu uma família. Mas o solteirão e a solteirona era um sinal de maldição. Aquele ali nem casar casou. Aquela lá ficou para vencer tormenta. E assim por diante, as pessoas se davam por criaturas desprezíveis e elas mesmas se sentiam restos, sobras. E Jesus foi então a pessoa que veio
para dar sentido à vida de todas as pessoas que então ouvirem ele. Aqueles que me ouvem, ele disse. Aqueles que me ouvem. Então, estes vão ter sentido para as suas vidas e vão poder concluir as suas vidas dizendo no final que valeu a pena. E como valeu a pena? Certamente, sem frustrações, sem decepções. Por quê? Porque sempre andando, então, diríamos assim, sob a direção do Espírito. Agora veja, a direção do Espírito sempre vai nos levar ao amor, aos pobres, aos humildes, aos fracos, aos indigentes. Com toda certeza. Este amor, não fazer caridade. Não é essa caridade que as pessoas fazem, sabe? Vive num templo luxuoso, vive num ambiente luxuoso, mas aí fazem aquelas caridades lá um dia por semana ou algumas vezes e se dão por satisfeita e por realizadas e crendo que estão fazendo a vontade de Deus porque são pessoas então boas, socorrer um necessitado, socorrer um pobre. Não, veja, isso são fatos isolados. O que o Senhor pede é um compromisso com a vida dessas pessoas em vez de uma negação com a vida dos folgados, dos exploradores, né? Agora colocaram aí uma frase muito interessante. Eu até não fui pesquisar, mas eu creio que esse Victor Hugo foi alguém que viveu bem em tempos remotos, né? Eu não fui pesquisar, mas vocês podem fazer isso agora. Só que eu achei interessante essa frase, porque até mesmo foi o Lula quem citou, né? Que o inferno dos pobres é o que faz o paraíso dos ricos. Então, com certeza, o inferno que vivem os pobres é que termina, então, dando condições para se criar o paraíso dos ricos. Isso eu sempre digo, né? Esse mundo é um jogo maldito, né? Veja que para um sorrir, outros têm que chorar. A lei do jogo é essa, né? E assim também, para que uns sejam ricos, muitos têm que ficar pobres e na miséria. Então, observem que essa lei criada e mantida pelos homens, ela é cruel, ela é perversa, ela é contra Deus, é contra a ideia de Deus, já digamos assim. E é contra todo o ensinamento de Deus, e foi isso claro e reforçado pelo ensinamento de Jesus Cristo, que é também extremamente contra a sociedade que nós vivemos. Ela é uma sociedade que nega Jesus Cristo, que rejeita Jesus Cristo. E por isso então que eles tomaram conta da religião cristã e deram um outro sentido totalmente equivocado. Totalmente. Por isso a minha revolta e a minha indignação, porque eu tenho certeza que esta indignação de Deus, do Senhor Deus, não tenho dúvida nenhuma, sabe, que sempre foi, e será a indignação do Deus Altíssimo. E toda pessoa que entra assim no entendimento que o Senhor Deus lhe concede, vai também sentir essa indignação com toda certeza. Com toda certeza, porque essa sociedade que está aí, ela é montada em cima da injustiça. Ela é produzida e ela é vivida e mantida na injustiça gritante. E o triste é que existem muitos argumentos falsos, equivocados, naturalmente, né, que terminam dando argumento para essas pessoas se manterem assim, nesse cativeiro maldito. Esse cativeiro maldito que vive o rico. O rico vive sob essa maldição terrível, porque para ele não tem um pingo de esperança. Embora que a falsa religião que eles gostam, que eles criaram e mantêm, lhe dê muita esperança, mas não tem. Eles vão se deparar naquele dia com uma grande surpresa, mas aí não tem nada mais para fazer. Como diz, tem um ditado no mundo que diz antes tarde do que nunca, mas esse aí não. Esse ditado não funciona. Acabou. Ali não tem jeito. E ele contou bem claramente a situação daquele homem que estava lá pedindo para Abraão para voltar. Para voltar para dizer que não era
para viver daquele jeito, porque senão ele ia terminar naquela situação lá. Mas não tem jeito. Não tem isso, e veja, essa situação a grande maioria vive. A grande maioria vive essa situação. E estava dizendo que eu me revolto justamente por causa disso. Que eu vejo aí os cristãos vivendo esse tipo de vida e ensinando isso. Que inclusive está dito sobre eles, que o juízo para esses será muito mais severo. Para os padres, para os pastores, para essa gente aí. Será muito mais severo. Enquanto eles estão tranquilos hoje, deitado em berço esplêndido, navegando, como diz a expressão aí, em mar de brigadeiro, só que isso aí vai terminar bem logo. Essa garantia, esse status quo aí, essa ascensão social que eles alcançaram, é só para esses dias. Por esses dias, só aí acabou. Esse caminho largo, que muitos então tentam enfeitar, dizendo que é difícil, dizendo que isso, que aquilo, colocando, sabe? Entendeu? Então é muito triste isso, muito triste diante do inferno vivido por essas pessoas. E esse inferno é muito grande, veja. Agora eu estava vendo um comentário na rádio aí, que então uma mulher, não sei se ela é mãe ou madrasta, o que ela é, então maltratava uma criança de 7 anos, fazia horrores para essa criatura, horrores. Isso aí existe muitas situações semelhantes. Existe muitas situações semelhantes que então pais maltratam filhos, vivem um ambiente tenebroso, um ambiente hostil, um ambiente adverso, um ambiente que nem animal suportaria. E há pessoas, famílias, quantia inúmeras que vivem assim, não é só fome. Porque quando uma família passa fome, como é o caso da África, aquele ali é uma das coisas que ela sofre. É uma das coisas, mas não é a pior ainda. Ainda não é a pior. O que ela sofre mais são os maus tratos e o entendimento do não ser. O que é o entendimento do não ser? Quer dizer, a pessoa, ela se sente tudo menos gente. É algo terrível, terrível. O fator fome, digo misericórdia, mas é um dos males até menor. Nessas famílias miseráveis. Porque ali existe tudo que se imagina de mal a pior. É incrível. O pessoal resume assim em fome ou em sede, mas é um sem número de problemas. É horrível. Olha só, quem vive numa situação já, né? Eu passei boa parte da minha vida vivendo e convivendo com essas pessoas. Tentei ser um deles, mas já falei aqui, né? Eu tentei ser um deles, um miserável, um Zé Ninguém. Mas cheguei à conclusão que é impossível. É impossível. Até citei um exemplo. Outro dia eu meio que falei alguma coisa sobre isso, faz tempo já. É como uma pessoa que aprendeu a ler e escrever e a partir dali, bom, agora eu me declaro analfabeto. Não tem como. Não tem como, porque a pessoa põe os olhos num letreiro, ela já identifica. Qualquer uma coisa, uma escrita, se é na língua naturalmente que ela entende, ela vai ler, não tem jeito nem que não queira. E assim também foi minha situação, não tinha mais como, não consegui. Aí eu entendi que havia que me solidarizar com essas pessoas. Nunca eu poderia ser um deles, nunca. Porque eu tive acesso ao conhecimento, embora a duras penas, mas eu tive. De me esclarecer, de me polir em certos conhecimentos. Então não há como eu voltar a viver uma vida nesses termos. Mas ali eu pude constatar que a miséria ali, ela é ampla e ela invade todo o ser dessa pessoa por gerações. E geralmente já vem de gerações, né? Certa feita eu vi alguém comentar de que uma pessoa que vive num estado de miserabilidade muito grande, que nem a pobreza, já é miserabilidade, a pessoa que vive na miséria extrema, é a terceira geração, veja, se essa pessoa que está vivendo ali, ela for então sendo educada, dando oportunidade, oferecendo muitas oportunidades, digamos assim, a terceira geração, os netos dela ou bisnetos, vão
então terão condições de superar aquela situação, aquela miséria que está impregnada no seu ser. Impregnada. Né? Chegando ao ponto mesmo dessas pessoas, elas, olha, difícil de entender, mas elas se têm como verdadeiramente bichos irracionais. É incrível. A lei ali é totalmente diferente. Eles vivem num mundo totalmente à parte. Totalmente à parte. É incrível como a sociedade é dividida, como ela tem mazelas e sequelas, ela tem. É uma doença impregnada. Uma doença. Nós temos assim que doença é a falta de saúde, mas a doença é uma falta de uma série de elementos. São muitas coisas encadeadas, sabe? Não existe nada separadamente. É um fator que envolve toda uma vida, todo um ser, sabe? É uma coisa que vem de longe e não se consegue resolver numa geração só. Não se consegue, né? Infelizmente, com essa eleição desse homem que está aí, por ordem dos americanos, nós entramos num estágio de regressão terrível, voltando à idade da pedra lascada, da lei da selva, da lei do mais forte, da lei do perverso, do safado, do explorador, do bandido. Isso possivelmente, como diz, vai ser uma década perdida, e se não sei ainda se não poderá ser até o século perdido, porque não vejo sinais, isso é pessimismo, né? Mas a outra vez a ditadura, ficaram 20 e poucos anos, quase 25 anos na ditadura. Imaginaram. A situação, estava me lembrando há pouco tempo ainda, ontem, com essa chuva toda, nós morávamos numa região lá, tinha muita gente morando pro interior, e não tinha uma ponte para atravessar. Tinha umas pinguelinhas assim, sabe, aquelas madeiras que colocavam sobre os riachos, que quando enchia, que tinha que esperar baixar, ninguém passava. E se passasse, tinha que passar em cima daquilo ali. Porque não havia dinheiro para fazer uma ponte. E multidão, estrada era horrível. A miséria é terrível. E há quem fale de bem da ditadura. Que coisa terrível. E agora estão vendo. Tiraram dinheiro da educação, tiraram dinheiro da saúde, tiraram dinheiro da aposentadoria, tiraram dinheiro dos pensionistas, tiraram tudo. E estão tirando, estão tirando. E onde é que vai esse dinheiro? Onde é que vai? Alguém sabe o destino? Alguém está sabendo onde é que estão botando? Estão pagando, olha bem, estão pagando a dívida do Lula. Que dívida? Não ficou dívida nenhuma. Nenhuma. Sobrou, tem milhões lá, bilhões de dólares. Ele deixou. Mas a mentira do diabo, ela conseguiu penetrar muitos corações. Muitos corações. Muitos corações. Então, mas são pessoas que foram destinadas à perdição e elas agora estão desfrutando do seu sucesso. São pessoas destinadas à perdição. Só que elas estão vivendo agora o seu sucesso. Elas estão vivendo porque é só aqui. É só aqui. Por isso em Apocalipse está escrito lá no último capítulo: continue o perverso a fazer perversidade. E o santo continue a se santificar. Porque já está tudo determinado. O juízo já foi feito. O juízo já está feito. Então, volto a dizer, não é que alguém vai ir para o inferno. Já estão. Já estão. Há uma chance de sair. Mas certamente não vão ter ouvidos para ouvir e olhos para ver. Porque a maldade é maior. A maldade predomina esses corações. Com toda certeza. Eu já falei sobre a condenação de Cristo Jesus, que quando eles condenaram Jesus, eles condenaram a si mesmo. Eles estavam diante da chance, da oportunidade de eles serem absolvidos, mas eles negaram. Eles não perceberam que ali naquele juízo, naquela noite, quem estava sendo julgado naquela manhã, Mas claro que esse julgamento começou desde o primeiro discurso que Jesus fez, já julgaram, já determinaram que ele tinha que morrer. Tinha que morrer. Pastor, mas ele tinha que morrer para nos salvar. A conversa. Entendeu? Então já determinaram que ele tinha que morrer. A morte de Jesus não salva ninguém. Outra heresia, pastor. A morte de Jesus salva aquelas pessoas que então entenderem a morte dele.
Os que entenderem a vida e a morte de Jesus, esses sim, mas os demais não. Os que não entenderam a morte de Jesus e pensam, ele morreu para me salvar, e nada faz, e segue a vida nos moldes que está aí, esse aí é mais um que ajudou a matar Jesus. E está ajudando hoje a crucificar ele, com toda certeza. Para isso não tem salvação. Não tem. Por quê? Porque, veja, o que ele disse? Ninguém pode vir a mim se não for atraído pelo Pai. Ninguém. Ser atraído pelo Pai, como nós já falamos aqui, veja o Salmo 14, o Salmo 53, que repete, né? Veja bem, os olhos do Senhor perpassam por toda a terra, vendo quem procure a Deus, quem busca por Ele. Mas diz lá, todos se extraviaram, se corromperam, e devoram o povo como quem come pão. Se alimentam do sangue dos pobres, da injustiça, da violência e da mentira. Não, veja bem, a mentira, ela está junto com a morte, com a violência e com a injustiça. Está junto. Por isso que Jesus disse, vocês são filho, o pai de vocês querem fazer vontade. O pai, ele é mentiroso e assassino. Mentiroso e assassino. E aí, claro, mentiroso, assassino, ladrão. Tudo ao mesmo tempo. Não existe uma coisa e... Não, são todos. Por isso o ditado, aquele que está escrito, né? Um abismo chama outro abismo. Então é acusar inocente e absolver o culpado. Atribuir ao culpado a inocência do justo e ao perverso. Veja, atribui ao perverso a inocência do justo e dão para ele a razão e a verdade. Enquanto que o justo paga pelo pecador, já diziam os antigos. Mas se referindo a Jesus Cristo. O justo pagou pelo pecador, não. Veja bem, Jesus não morreu para perdoar pecado de quem não se arrepende. Não. E o arrependimento é concedido por ele. Morreu para nos salvar, mas tu reconhece teus pecados, mas eu não tenho pecado, não mato, não roubo, não faço mal para ninguém. Bem assim as pessoas dizem. Por que elas dizem assim? Porque é verdade, o que está escrito? Quando o Espírito Santo vier, ele vos convencerá da injustiça, do juízo, do pecado. Veja, quando ele vier, vos ensinará todas as coisas. E o que ele vai ensinar a pessoa? Amar os pobres. Olha o que Jesus disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, me enviou para evangelizar os pobres, dar vista ao cego, libertar o cativo, proclamar o ano da graça do Senhor. Para quem? Por que ele foi perseguido até a morte? Se ele veio proclamar o ano da graça do Senhor. Por que ele foi odiado pela religião da época? Se ele veio proclamar a libertação do cego, do surdo e veio restaurar a vida que estava perdida. O que está escrito em Isaías 61, que ele desenrolou o livro e leu. Então o Espírito Santo, olha, o Espírito do Senhor está sobre mim e deu aquela ultra sensibilidade. Agora as pessoas que têm o Espírito Santo e votando por Bolsonaro, apoiando esse homem, defendendo ele, acusando os inocentes. Das piores calúnias. Das piores calúnias. O que é isso? Se não é treva. Se não é o espírito do engano, o espírito da morte. Então não haverá perdão, não haverá salvação. Porque estes não atraíram o olhar do Pai, a misericórdia do Pai. Com certeza, não atraíram. Por que aquela mulher sírio-fenícia, ela ouviu falar de Jesus e foi lá clamar para ele e andava atrás dele clamando, porque o Pai atraiu ela. Com certeza o Pai viu o sofrimento dessa mulher, sabia da situação dela e atraiu ela para Jesus. E Jesus mandou ela embora, chamou ela de cadela,
digamos assim, então desaforou ela e ela se manteve humildemente. Se manteve, sim, Senhor. O Senhor tem razão. Eu não sou digna. Eu não sou digna. Me trate como um cachorrinho. Mas os cachorrinhos comem das migalhas na mesa dos filhos. Então me dá uma migalhazinha. Então veja que quando a pessoa é atraída pelo Pai, ela não se embravece, ela não se enfurece, ela não se entristece, mas tudo que ela ouve da parte de Deus, o próprio Espírito, veja, dá argumento para ela. Olha só, eu sei, Senhor, o Senhor tem razão, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. Olha que argumento. Com certeza inspirada pelo pai, porque o pai atraiu essa mulher, porque o pai viu que o coração dessa mulher era bom. Então por isso tem pessoas que nunca serão atraídas, porque o pai conhece, o pai vê que o coração dessas pessoas não são bom. É um coração egoísta, é um coração concentrador, é um coração mau, perverso, que se afeiçoa à mentira, e se enfurece com a verdade, e se enfurece com aqueles que denunciam a mentira, a injustiça, o comodismo, a exploração. Eles ficam furiosos como ficaram com Jesus, se enfureceram. Então veja que a palavra de Deus, a Bíblia, todo o conhecimento do Antigo Testamento, gerou neles o quê? Uma certeza que eles estavam certos, que eles então podiam continuar vivendo assim, que estava ótimo. E quando Jesus veio e disse que não era assim, disse não, ele que está errado, nós não, de jeito nenhum, é ele que está errado. E tentaram de todas as formas jogar a culpa nele. Como eles tinham o poder para dominar de todas as formas, as armas, a imprensa, as leis, eles fizeram tudo de acordo. As leis eles usam quando serve para eles, quando não serve eles desmancham a lei e fazem do jeito deles. É o que está acontecendo aí. Para prender inocente e soltar os perversos. Os perversos eles soltam. Os verdadeiros ladrões estão soltos, dominando, mandando. Os verdadeiros bandidos. Agora, os inocentes continuam como era no princípio, agora e sempre. E vai prosseguir. Por isso veja que ele disse: bem-aventurado vós que têm fome e sede de justiça. E volto a dizer que esta fome e essa sede é dada pelo Espírito. Aqueles que têm o Espírito do Senhor, certamente, eles têm fome e sede de justiça. Com certeza. Só porém, veja, nós precisamos entender isso, de que essa fome e sede de justiça, ela tem que ser aperfeiçoada. Porque tem pessoas que têm fome e sede de justiça para si só. Se fazem explorarem ela, enganarem ela fica furiosa. Mas para os outros ela é insensível. Para a família dela, ela defende. Então eu diria assim, veja, que a pessoa vivendo na miséria, muitas vezes, ela não consegue ter amor pela família dela, não consegue defender seus filhos, nem sua casa, nada. Aqueles que lhe servem, ela não tem sensibilidade, por isso maltrata o cavalo, não tem sensibilidade com bicho nenhum, pode botar na gaiola, prender, pode ver que eles não têm sensibilidade nenhuma, com bicho nenhum, nem com eles. Aí depois, no próximo estágio, eles já pegam a sensibilidade, então defende os seus. Está melhorando, né? Já defende a sua casa, a sua família. Como diz o apóstolo Paulo, não faz mal para sua mulher, porque é sua carne. Não faz mal para os seus filhos, porque também é fruto da sua carne, assim por diante. Ele começa a cuidar. Veja bem, no terceiro estágio, então essa pessoa, ela consegue abrir mais o leque. E ter uma sensibilidade com os vizinhos, com os colegas de serviço, com as pessoas mais próximas, ela vai ampliando. Aí, no quarto estágio em diante, que ela vai ter um coração, então, como diríamos, cosmopolita, que vai, então, ter essa sensibilidade com todos os pobres e sofridos da terra. Não vai mais, veja, não tem mais essa história de defender os seus, propriamente. Aí que vem aquela classificação de Cristo Jesus, de quem é a minha família.
Minha família são os que me ouvem, os que sofrem, os humildes, os pequenos, assim por diante. Porque veja que no João capítulo 7 diz lá que nem os irmãos dele acreditavam nele. Nem os irmãos. Né? Viveram com ele, não acreditavam. Pois certo, se converteram, mas não acreditavam. E nem a mãe dele no início. Foi lá para tirar ele, que achava que ele estava fora de si. Com os irmãos. Então veja que ele se tornou uma pessoa estranha à própria família. Estranha. Então veja que, por isso que ele disse que o maior milagre não é ressuscitar um morto. O maior milagre não é curar um cego, um surdo que volte a ouvir, uma pessoa que, ou que passe a ouvir, né? Uma pessoa que mudo a falar, ou a cura de um câncer, ou veja bem, a ressurreição do morto, né? Ressuscitar um morto. Falar muito ligeiro. Ressuscitar alguém que morreu. Não, o grande milagre, o maior milagre é a conversão. É uma pessoa que ouve, que abre o coração e nasce para Deus. E passa a existir para Deus. Ela estava... Veja o discurso do filho perverso, né? Então, o testemunho que Jesus contou daquele menino, né? Que chegou na certa idade, disse, pai, me dá o que é meu e eu vou me embora. E lá gastou tudo que... Aí voltou arrependido e disse... O pai disse, vamos fazer... Vocês conhecem a história, então eu vou abreviar tudo. Ele disse, vamos fazer uma festa. Vamos fazer uma festa. E mandou fazer um anel, e mandou fazer tudo, roupa e tal. Grande festa. Por quê? Porque esse filho estava morto e voltou a viver, estava perdido e foi achado. Entendeu? E ele disse, assim será também com aqueles que se converterem. A festa no céu, a grande alegria. Porque estava condenado eternamente ao suplício e foi resgatado. Foi resgatado. As pessoas não dão importância para isso e nem celebram isso porque elas entendem que todos estão salvos. Porque foi lançado sobre eles um cristianismo fajuto, mentiroso, enganador. Tiraram para ele, não, todo mundo está salvo. Você batizou, está salvo. Que festa nenhuma. Festa é se ressuscitar um morto. Oh, se pastor, meu Deus do céu. Isso é um grande, milagroso. Deus ouve ele. Bom. Por isso, veja, desde o tempo do apóstolo Paulo. O apóstolo João e o Pedro, quando aquele coxo começou a andar, né? E o apóstolo Paulo também disse, meus Deus desceram na terra, olha só, olha aqui o que está acontecendo. E Paulo disse, pare com isso, vocês não entenderam nada. Então por isso hoje nas igrejas também dão importância para o testemunho de milagre, disso, daquele outro. Por quê? Porque eles acham que esse é o maior milagre, o maior acontecimento. O maior acontecimento é a conversão. Mas era tão rara que as pessoas nem... E acho, veja bem, elas trocam essa conversão por aceita Jesus, aceito, e o batismo. E aí segue, segue essa bagunça que está aí. Essa bagunça, colocando no poder o rei da mentira, o do engano, o embuste total e completo, zombando o nome de Jesus. Terrivelmente. Coisa terrível. Por isso que dão importância. Por isso que as igrejas viram nisso. Jesus virou um milagreiro barato. Milagreiro, mais um, entre tantos que tem por aí. Mais um. Coisa mais triste. É o João Curador da Abadiana. Não sei se ainda está lá. O João de Deus aqui, né? Se está na cadeia, sei lá onde é que está. E aí, o Valdemir e outros mais, tudo concorrendo quem é o maior milagreiro. Quem faz maior milagre. Que coisa lamentável isso. O que transformaram o cristianismo? O que transformaram? Aí os católicos não, aí os católicos é promessa. Promessa para santa aquela, o santo aquele, o santo aquela lá e assim por diante, sabe? Qual é a santa que é o maior milagre? Eu já contei aqui que uma vez eu estava numa paróquia lá, era de padre, e aí eu vi as mulheres, as senhoras lá, as senhoras, as beatas dizendo, não, eu sou de Fátima. O que eu peço para Fátima, pois é, que bom. Eu não, eu sou da Aparecida, eu tenho muita fé na Aparecida. E a outra não, eu sou da Medianeira. Que é isso? O que é isso? Misericórdia. Faz o quê no meio de um banzé desse?
Aí o que tem que fazer é o que estão fazendo. Mas deixa assim. Vão jogando a benção por cima, jogando água benta. Amém? É religiosidade popular. Religiosidade popular. Temos que respeitar o povo. Aí eles são católicos, apostólicos, são espíritas, são de tudo um pouco. E acreditam no horóscopo, acreditam em tudo. Menos em Cristo Jesus, porque não sabe quem é. Não sabe. Ah, mas ele morreu por nossos pecados. Ah, mas ele foi crucificado por nós. Ele deu a vida por nós. Essas palavrinhas aí. É, infelizmente. Então veja como que nós vamos nos contentar com um tipo de coisas dessas. É bem acreditado também aquela piada que contavam. Né? É aquela piada que falaram. Que então os alunos chegaram em casa escrevendo tudo errado, falando tudo errado. Alguém foi reclamar para a professora. Aí, pois é, o senhor tem razão. É que a gente, veja bem, a gente corrige, insiste, cada vez pioreia mais. E aí tá assim. Acho que os religiosos estão assim também. A gente prega, né? E o pessoal não escuta, não entende, não quer fazer, mas segue assim, segue. Também já falamos sobre isso, né? O professor finge que ensina, o aluno finge que aprende, e assim vão se enganando uns aos outros. E assim o pregador, ele finge que prega, o outro finge que se converte, que escuta, e segue. Essa injustiça que está aí, essa mentira, essas trevas que estão dominando a terra, terrivelmente. É lamentável. Então nós não podemos aceitar isso, mas veja, não tem outra fonte, não tem outro jeito, senão da conversão. Se não houver conversão, é tempo perdido. Não adianta cobrar dos outros, não adianta culpar outros, não adianta apontar erro de outros. Eu tenho que examinar cada um, por isso está escrito que cada um examine seu próprio coração. Peça por Deus Altíssimo, tenha misericórdia de mim, que eu não adormeça no pecado, no engano. Tem compaixão de mim, Senhor. Mas eu quero sim que os meus olhos se abram para te conhecer, para te ver e para saber qual a vontade, a sua vontade para a minha vida. E não importa o preço que eu tenho que pagar. Se eu tenho que descer no último e começar do zero. Este é chamado bem-aventurado pobre de espírito, porque está disposto a morrer para esse mundo, a morrer para si mesmo com tudo, mas para ressuscitar para Deus. Para haver então a festa no céu, mas a continuar como está, lamentavelmente, perecerão a todos, como disse Cristo Jesus. Se não vos converteres, Lucas 13, se não vos converterdes, perecereis a todos do mesmo modo. Quem vai crer em nossa pregação? Quem vai crer? Misericórdia, gente. Então não se dê por satisfeito. Então se humilhem para Deus, porque já falamos sobre isso. Quem não se humilhar para o Senhor Deus vai se humilhar para o diabo. Vai se humilhar para o diabo. Já está sob a humilhação dele. Só que, infelizmente, a pessoa, ela então é orgulhosa, ela se acha que é alguma coisa, tem um rótulo de rico, de abastado, a sociedade colocou para ele, a sociedade colocou as honras, recebeu as honras do mundo e não terá jamais as honras de Deus. Mas não terá mesmo. Então veja, nós não podemos nos conformar com isso, porque a cobrança sobre nós com certeza será muito maior. Isso não deve nos assustar. Pelo contrário, temos que dizer para o Senhor: Senhor, pode sim cobrar de mim. O Senhor pode sim. Até porque se eu aceitar ou não aceitar, ele vai cobrar igual. Com certeza ele disse. Ele disse: a quem mais é dado, mais será cobrado. E veja, nós não devemos ter medo disso. Pelo contrário, porque ele disse: coragem, eu estou convosco, para que isso seja cumprido, executado. Coragem, eu estou convosco. Sem mim vocês não poderão fazer nada. Então veja, isso é muito sério. Por isso, aquele ditado: chame para si a responsabilidade. Chame para si.
Não atribua a outros. Não fique esperando por outros. Como agora eu vi aí, não sei por que razão, mas estão aparecendo a irmã Dulce, que amou os pobres, que amou os pobres. Aquele bispo Casadáliga, que amou os pobres, que amou os... Até quando? Até quando vão ficar atirando glórias e flores nas outras pessoas? Até quando? Se ele fez, amém. Mas busque para si. Eu vou pedir a intercessão do santo aquele, do santo aquela. Sabe qual é o santo a fazer milagre agora? Diz que é o fulano. Santa Rita, milagre impossível. O santo, aquele outro lá também, o São Luís Gonzaga, o São Luís... Eu? Sendo que está escrito. O que Jesus disse? Peça para o santo, ele disse isso. Peça para minha mãe, ele disse isso. Quando que ele disse isso? Ela disse, façam tudo o que ele vos disser. E aí? Ele mandou pedir para algum santo? Onde é que está escrito isso? Onde é? Aí quer citação bíblica. Mas me cita então a citação bíblica. Onde é que Jesus disse que é? Mas disse que é para interceder um para os outros, para os mortos? Os que morreram? Interceder pelos vivos? Aonde é que está escrito isso? Mas o Santo Agostinho, mas tu é seguidor de Agostinho? Tu é seguidor de Agostinho? E assim por diante. O professor aquele que ensina Apocalipse, ele diz que todos estão salvos. E diz que os Estados Unidos é o grande defensor do mundo. Já ali já mostrou quem ele é. Ali ele mostrou. É que nem no tempo lá, dizer que o Egito era a salvação, que Babilônia era a salvação, que Roma era a salvação. É a mesma coisa dizer que os Estados Unidos são os defensores da liberdade do cristianismo, porque interessa para eles. Esse cristianismo aí que eles criaram é fundamental para eles. Fundamental, como era para o judeu na época. Como era a religião judaica para o judeu. Era fundamental. Quando Jesus ameaçou a religião dele, não, mata esse homem. Vamos matar. Entendeu? Tá aí. Então veja que nós não podemos ir de carona, como tem um ditado que diz, ninguém vai para o céu de carona. Ninguém vai. Né? Não vai mesmo, sabe? Então, por isso, dizem todo dia, estão dizendo que a salvação é individual. Mas, por isso acreditam que já estão salvos. Porque fazem umas caridades, porque fazem uns rituais, porque seguem umas crenças, acho que estão salvos. Não, porque eu estou na igreja, só salvo porque está na igreja. Os judeus certamente diziam a mesma coisa. Com certeza dizem até hoje. Mas não tem jeito. Mas eu tenho Maria. O que está escrito? Quem não tem o filho não tem o pai. Mas eu tenho a mãe de Jesus. O único mediador que foi deixado entre Deus e os homens, quem é? Ou a palavra não vale mais? Ela diz uma coisa, mas pode fazer outra. Não. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém. Ele não disse por mim e por minha mãe. Ele disse crede no Pai e crede também em mim. Ele não disse crede no Pai e crede na minha mãe. Ele disse isso? Não. Não disse isso. Ele disse para os discípulos, ele disse sim, quem vos ouve, a mim ouve. Vocês que me ouvem, ele disse, vocês que me ouvem, que entregaram suas vidas para mim, vocês vão falar em meu nome. Vocês terão a minha autoridade. O Espírito estará sobre vocês. Aí é diferente. Agora ele não disse vai estar sobre minha mãe, mesmo depois que ela morrer, ela vai... Não, ela foi medianeira, volto a dizer, foi. Mediou. Enquanto estava lá, disse, eles não têm mais vinho. Aí ele disse, mulher, eu não vou fazer por ordem tua. Como quem diz assim, eu vou fazer porque, entendeu? Mas não porque tu mandou. O que eu tenho contigo, diz ele. Vão guardar a distância. Tá bom? É bem assim. Então veja que agora continua com essa conversa.
E querem citação bíblica, mas por favor, já jogaram a Bíblia fora há muito tempo. Mas já estão sapateando por cima do Evangelho há muito tempo. Muito tempo. E querem falar em Bíblia e citação bíblica, mas vão se dar o respeito. Mas vão se dar respeito. Misericórdia, gente. Mas é bem aquilo. Né? Bem aquele que um cego tentando abrir caminho para outro cego. Misericórdia. Está escrito o quê? Cairão ambos no buraco, com certeza. Isso foi o Mestre Jesus que falou. Bom, ele disse: andai enquanto é dia, porque virão dias de trevas. Dias de trevas. Então, ele disse que nós temos que ser esta luz, a luz do mundo e o sal da terra. Não vamos deixar por menos. Vamos dizer: eis-me aqui, Senhor, pode contar comigo. O Senhor me chamou e o Senhor não se enganou. Eu estou aqui para renovar meus votos, a minha aliança com o Senhor. Eu continuo aqui, meu Deus. Eu continuo. Continuo esperando pelo Senhor, esperando para receber a sua palavra, o seu alimento, para me revestir de autoridade e poder com a armadura do cristão. Com a armadura de cristão. Na humildade, na simplicidade e no dia a dia. Recebendo o pão de cada dia. Tudo para a sua grande glória, louvor e adoração. Sim, Pai querido, Deus amado, neste mundo, ó Deus, onde as pessoas buscam a sua própria glória, o Senhor veio nos ensinar que temos que buscar a glória do Senhor. Quem busca a sua glória, então, será glorificado com seu Deus, com seu Senhor. E quem busca a própria glória será humilhado, envergonhado, derrotado e condenado junto com o enganador e o falso profeta. Misericórdia, Senhor. Então, como temos orado e pedido que nesta noite, ó Deus, quem acompanhou e quem ainda vai ouvir, que seja tocado pelo Teu Espírito, Pai, para uma grande, profunda e verdadeira conversão, para que haja muita festa no céu, ó Deus, muita festa, que muitos ricos venham se desfazer dessa riqueza falsa e mentirosa que o dinheiro traz, que as coisas materiais trazem, que dizem que é bens, mas são males materiais, e se desfaçam de tudo, como Zaqueu, ó Deus, como Zaqueu, Pai. Deixem tudo, distribuam aos pobres, então eles herdarão o reino dos céus, Pai. Sim, meu Deus, toca esses corações e faça homens valentes, mulheres valentes, para vencer a falsidade, a mentira e o engano, Pai. E se lance nos teus braços, Pai, e sejam felizes para sempre. E o Senhor será grandemente, então, temido, reconhecido, amado, como deves, Pai. Como deve ser o único Senhor, o único Deus, o único Criador, o único Pai, o único amigo. Bendito seja o Deus Altíssimo, por Cristo nosso Senhor. A Ele a honra, a glória e o domínio, o poder e a majestade para sempre. Um abraço, fiquemos na paz e no amor de Cristo Jesus e um encontro marcado, firmado, selado e aprovado por Cristo nosso Senhor, domingo de manhã, amém? 9 horas, estaremos aqui novamente, com alegria, com esperança e expectativa, para, então, estarmos cada vez mais unidos em unidade com o Espírito do Deus vivo, o Espírito de Cristo Jesus. Até lá, nos permitindo o Senhor.